Hoje no Smart Talks News, uma nova abordagem proposta pela Unesp promete transformar o desenvolvimento dos nanoherbicidas, colocando as características das plantas daninhas no centro da inovação. A descoberta de um novo inimigo natural, do percevejo barriga verde, reforça o potencial do controle biológico dentro dos sistemas produtivos. Uma nanoformulação capaz de aumentar significativamente a eficiência da emamectina mostra como a nanotecnologia continua ampliando o desempenho da molécula já conhecida. Proteínas presentes no veneno de insetos parasitoides revelam nova possibilidade para o futuro do biocontrole. Pesquisadores da USP desenvolvem um sensor biodegradável capaz de detectar pesticidas em apenas 3 minutos, diretamente em plantas e alimentos. Microalgas passam a ser estudadas como ferramenta para transformar resíduos minerais em fertilizantes e bioestimulantes agrícolas. Faixas florais demonstram como a biodiversidade pode fortalecer o controle biológico e reduzir a pressão de pragas em sistemas produtivos. O Rio Grande do Sul registra os primeiros casos de greening, reforçando a importância da vigilância fitossanitária na citricultura brasileira. Nos Estados Unidos, projeções apontam que custos de produção agrícola podem atingir níveis recordes nos próximos anos. E uma tecnologia baseada em drones sensores hiperespectrais e inteligência artificial consegue detectar doenças em lavouras antes mesmo do surgimento dos sintomas visíveis. Porque o futuro do agro não está apenas na criação de novas tecnologias, está na capacidade de compreender sistemas biológicos, antecipar riscos e transformar dados em decisões inteligentes. Acompanhe essas e outras notícias agora no Smart Talks News de hoje. As plantas daninhas continuam entre os maiores desafios da agricultura moderna. Espécies como caruru, capim-pé de galinha e capim-azevém competem diretamente com as culturas por água, luz e nutrientes, podendo causar perdas expressivas de produtividade. Nos últimos anos, a nanotecnologia passou a ser vista como uma das grandes apostas para tornar os herbicidas mais eficientes e mais sustentáveis. Mas pesquisadores da Unesp acreditam que existe um detalhe importante que pode estar sendo ignorado. A maior parte dos nanoherbicidas desenvolvidos atualmente começa pela nanopartícula, ou seja, primeiro se escolhe o material, a composição e as características da nanoestrutura. Só depois se pensa na planta que será controlada. Agora, uma nova pesquisa propõe inverter essa lógica. A proposta é colocar a própria planta daninha no centro do desenvolvimento da tecnologia. Características como a espessura da cutícula, a presença de tricomas e a densidade de estômatos passam a ser analisados antes mesmo da formulação ser criada. O objetivo é desenvolver nanoherbicidas capazes de interagir de forma mais eficiente com cada espécie vegetal. Na prática, isso pode significar maior absorção do ingrediente ativo, menor desperdício, redução na quantidade aplicada e potencial diminuição dos impactos ambientais. Mais do que uma nova tecnologia, a pesquisa propõe uma mudança de mentalidade. Em vez de perguntar qual nanopartícula devemos desenvolver, a pergunta passa a ser o que essa planta específica precisa para ser controlada com mais eficiência. E essa mudança de perspectiva pode representar um novo capítulo para a nanotecnologia agrícola. Mas compreender melhor as plantas é apenas uma parte da equação. Quando falamos em agricultura sustentável, entender os organismos que interagem com o sistema produtivo também se torna fundamental.
E uma descoberta realizada no Mato Grosso mostra como a própria natureza pode oferecer novas ferramentas para o manejo de pragas. Quando falamos em controle de pragas, a primeira solução que normalmente vem à mente são os defensivos agrícolas, mas a própria natureza também possui mecanismos capazes de ajudar no equilíbrio dos sistemas produtivos. E uma pesquisa realizada no Mato Grosso acaba de revelar um novo aliado nesse processo. Pesquisadores registraram pela primeira vez a mosca Tripoconda ipiranga, parasitando o percevejo barriga verde, uma das pragas mais importantes para culturas como soja e milho. A descoberta foi feita após mais de 3 anos de monitoramento em áreas agrícolas da região meio-norte do estado. Durante o estudo, mais de 7.000 percevejos foram avaliados, e em algumas áreas as taxas de parasitismo ultrapassaram 30%. Mas talvez o dado mais interessante não esteja apenas na descoberta do parasitoide. Está no ambiente onde ele apresentou melhor desempenho. Os maiores índices de parasitismo foram observados em áreas de milheto e gergelim, culturas que recebem menor intensidade de aplicação quando comparadas à soja e ao milho. Segundo os pesquisadores, esses ambientes podem funcionar como verdadeiros refúgios para inimigos naturais. Locais que oferecem alimento, abrigo e condições favoráveis para esse organismo se mantêm ativos ao longo do ano. O estudo também reforça uma discussão cada vez mais importante dentro do manejo integrado de pragas. A eficiência do controle biológico não depende apenas da presença dos inimigos naturais. Ela depende da forma como o sistema produtivo é construído. Em outras palavras, quanto mais o agro entende e preserva as interações ecológicas presentes no campo, maior pode ser o potencial de utilização dessas ferramentas biológicas. Isso mostra que inovação nem sempre significa criar algo novo. Às vezes, significa aprender a utilizar melhor aquilo que a própria natureza já oferece. Enquanto o controle biológico busca aproveitar mecanismos naturais já presentes no ambiente, a nanotecnologia segue ampliando as possibilidades de tornar moléculas agrícolas ainda mais eficientes. E um novo estudo mostra como pequenas mudanças estruturais podem gerar grandes impactos no desempenho de um produto. A nanotecnologia continua demonstrando como pequenas mudanças podem gerar grandes impactos dentro da agricultura. Desta vez, pesquisadores desenvolveram uma estratégia capaz de transformar uma molécula já conhecida em uma ferramenta potencialmente mais eficiente. O estudo envolveu o benzoato de emamectina, ingrediente amplamente utilizado no controle de diversas pragas agrícolas. A proposta foi reduzir o tamanho das partículas para cerca de 7 nanômetros, utilizando apenas água, ácido acético e o ingrediente ativo, sem necessidade de nanocarreadores adicionais ou surfactantes. O resultado chamou a atenção. Os testes mostram aumento significativo da atividade biológica contra tripes e nematóides, além de uma absorção muito mais eficiente pelas plantas. Em folhas de feijão calpi e raízes de pimentão, a penetração do ingrediente ativo chegou a ser mais de 4 vezes superior à formulação convencional. Mas por que isso acontece? Quando as partículas se tornam menores, elas conseguem interagir de forma diferente com as superfícies vegetais. A cobertura da folha melhora, o espalhamento da cauda aumenta e o contato com o alvo se torna mais eficiente. Na prática, isso pode representar maior desempenho com a mesma molécula. Outro ponto importante é que os testes realizados não indicaram aumento de toxicidade para o organismo não-alvo avaliados pelos pesquisadores. O estudo reforça uma tendência que vem ganhando força nos últimos anos. A inovação agrícola não está apenas na descoberta de novos ingredientes ativos, ela também está na capacidade de otimizar o desempenho daqueles que já existem. E a nanotecnologia tem se mostrado uma das ferramentas mais promissoras para alcançar este objetivo.
Mas a inovação agrícola não acontece apenas em laboratórios de nanotecnologia. Muitas vezes ela surge da observação de mecanismos biológicos extremamente sofisticados que já existem na natureza. E um deles está chamando a atenção de pesquisadores do mundo todo. Quando ouvimos a palavra veneno, normalmente pensamos em algo que mata ou afasta um organismo. Mas pesquisadores estão descobrindo que alguns venenos presentes na natureza podem ter funções muito mais sofisticadas. Um estudo recente analisou proteínas presentes no veneno de insetos parasitoides e revelou um verdadeiro sistema biológico de manipulação do hospedeiro. Esses compostos não atuam apenas protegendo ovos e larvas dos parasitoides. Eles são capazes de alterar processos fundamentais dentro do organismo atacado. Entre eles, imunidade, metabolismo, crescimento, desenvolvimento, até comportamento. Em alguns casos, os pesquisadores observaram redução de respostas imunológicas, alterações na produção de proteínas de defesa e mudanças fisiológicas que favorecem o desenvolvimento do parasitoide. O mais interessante é que esse conhecimento começa a abrir novas possibilidades para o futuro do controle biológico. Imagine utilizar moléculas inspiradas nesses mecanismos naturais para aumentar a eficiência de agentes biológicos, potencializar estratégias de manejo integrado ou desenvolver novas ferramentas de controle mais específicas. Claro que ainda existe um longo caminho entre a descoberta científica e uma aplicação comercial, mas o estudo mostra algo extremamente relevante. A natureza continua sendo uma das maiores fontes de inovação para a agricultura. E quanto mais compreendemos os mecanismos biológicos que já existem nos ecossistemas, maior se torna nossa capacidade de desenvolver soluções sustentáveis, eficientes e alinhadas aos desafios do agromoderno. Mais uma vez, a ciência mostra que muitas das respostas para o futuro podem estar escondidas em processos que a natureza vem aperfeiçoando há milhões de anos. Se a biotecnologia continua inspirando novas soluções para o controle de pragas, ela também impulsiona o desenvolvimento de ferramentas cada vez mais inteligentes para o monitoramento e tomada de decisão. E uma pesquisa brasileira acaba de apresentar uma tecnologia que pode transformar a forma como pesticidas são detectados no campo. Imagine poder analisar a presença de pesticidas diretamente em uma planta, em uma fruta ou até mesmo em um alimento, sem precisar coletar amostras e enviá-las para um laboratório. Parece algo futurista, mas pesquisadores da Universidade de São Paulo acabam de demonstrar que essa realidade está cada vez mais próxima. Eles desenvolveram um sensor biodegradável capaz de detectar diferentes pesticidas em apenas 3 minutos e 28 segundos. O dispositivo utiliza uma estrutura extremamente simples. Uma película flexível produzida a partir de acetato de celulose, material derivado de fontes vegetais, combinada com eletrodos impressos por serigrafia. O resultado é um sensor leve, portátil e capaz de aderir diretamente à superfície de folhas, caules, frutas e vegetais. Mas o que torna essa tecnologia realmente interessante não é apenas a velocidade, é a possibilidade de realizar análises em campo em tempo real. As informações são enviadas por Bluetooth para dispositivos móveis, permitindo acompanhamento instantâneo dos resultados. Na prática, isso significa reduzir a dependência de estruturas laboratoriais para determinadas análises e ampliar a capacidade de monitoramento diretamente onde as decisões precisam ser tomadas. Outro diferencial importante é a preocupação ambiental. Os pesquisadores demonstraram que o sensor é biodegradável, reduzindo o impacto associado ao descarte dos dispositivos após o uso. Essa pesquisa mostra como a agricultura moderna caminha para sistemas cada vez mais inteligentes, sensores menores, análises mais rápidas, mais dados disponíveis e decisões cada vez mais precisas.
O futuro do monitoramento agrícola talvez não esteja apenas nos laboratórios, mas também diretamente sobre as plantas. À medida que sensores e tecnologias tomam a agricultura mais inteligente, cresce também a busca por sistemas produtivos mais eficientes e sustentáveis. E uma pesquisa brasileira mostra como organismos microscópicos podem ajudar a transformar resíduos em novos insumos agrícolas. A busca por uma agricultura mais sustentável passa inevitavelmente pela forma como utilizamos nutrientes. E uma pesquisa brasileira está investigando uma alternativa bastante promissora. Pesquisadores da Universidade de Passo Fundo estão estudando o uso de microalgas para recuperar fósforo e potássio presentes em resíduos minerais e transformá-los em fertilizantes e bioestimulantes. A proposta está baseada em um conceito cada vez mais importante para o agro moderno, a economia circular. Em vez de descartar determinados resíduos, a ideia é reaproveitá-los e reinseri-los no sistema produtivo. Neste caso, utilizando a capacidade natural das microalgas de solubilizar nutrientes e incorporá-los à biomassa produzida. Mas os benefícios podem ir além do fornecimento dos nutrientes. As microalgas também produzem compostos como aminoácidos, vitaminas, antioxidantes e hormônios vegetais, substâncias que podem estimular o crescimento das plantas e melhorar sua capacidade de enfrentar situações de estresse. Em um cenário marcado pela busca por sustentabilidade, redução de dependência extrema e maior eficiência no uso de recursos, pesquisas como essas mostram caminhos interessantes para o futuro, não apenas produzindo fertilizantes, mas desenvolvendo sistemas capazes de aproveitar melhor aquilo que já existe disponível no ambiente. A inovação, nesse caso, surge da capacidade de transformar resíduos em oportunidades. Mas sustentabilidade não depende apenas da origem dos insumos. Ela também está relacionada à forma como construímos os ecossistemas agrícolas. E um estudo recente demonstra como algo aparentemente simples pode gerar impactos importantes no controle de pragas. Quando pensamos em produtividade agrícola, dificilmente imaginamos que flores possam desempenhar um papel importante no controle de pragas. Mas um estudo realizado em pomares de maçã mostrou exatamente isso. Pesquisadores avaliaram o uso de faixas florais da espécie Nidium monieri entre as linhas de cultivo e observaram um aumento significativo na presença de inimigos naturais, joaninhas, crisopídeos, cifídeos e aranhas predadoras. Diversos organismos benéficos passaram a utilizar essas áreas floridas como fonte de recurso e abrigo. O resultado apareceu diretamente no controle dos pulgões. As áreas com faixas florais apresentaram maior atividade dos predadores e melhor supressão das populações da praga quando comparadas às áreas sem vegetação. Mas existe um aspecto ainda mais interessante nessa pesquisa. Os cientistas identificaram que os compostos voláteis emitidos pelas flores funcionam como verdadeiros sinais químicos para os inimigos naturais. Ou seja, as flores ajudam a atrair esses organismos para dentro do sistema produtivo. Isso reforça uma visão cada vez mais presente dentro da agricultura sustentável. A biodiversidade não precisa ser vista como algo separado da produção. Ela pode fazer parte da estratégia produtiva, enquanto algumas estratégias fortalecem naturalmente a resiliência do sistema produtivo, outras situações exigem atenção imediata. E uma notícia recente acendeu um alerta para a citricultura brasileira. O Ministério da Agricultura confirmou os primeiros casos de greening, também conhecido como HLB, no Rio Grande do Sul. As plantas infectadas foram encontradas em um pomar doméstico, próximo ao município em Santa Catarina. A confirmação foi realizada após análises laboratoriais conduzidas pela rede oficial do Ministério da Agricultura. Embora o greening não represente qualquer risco para a saúde humana, seus impactos para a agricultura podem ser extremamente severos. A doença provoca deformação dos frutos, reduz a qualidade da produção,
compromete a produtividade e pode levar ao declínio gradual das plantas. O principal desafio é que, uma vez instalada, não existe cura para a planta infectada. Por isso, a estratégia de controle está baseada principalmente na prevenção, monitoramento constante e eliminação rápida das fontes de inoculação. As autoridades já iniciaram ações de vigilância fitossanitária na região, incluindo monitoramento de áreas vizinhas, controle de inseto-vetor e erradicação das plantas contaminadas. A notícia serve como alerta para toda a cadeia citrícola. Em um mundo cada vez mais conectado, onde materiais vegetais, mudas e produtos circulam constantemente, a vigilância fitossanitária deixa de ser apenas uma ação de fiscalização. Ela se torna uma ferramenta estratégica para proteger a produção agrícola. E o caso do greening mostra que detectar cedo continua sendo uma das armas mais importantes contra doenças de grande impacto econômico. Reforça uma realidade cada vez mais presente no agro moderno. Produzir exige lidar simultaneamente com riscos biológicos, desafios operacionais e pressões econômicas. Em um relatório divulgado nos Estados Unidos, mostra que o custo continua sendo uma das grandes preocupações do setor. Quando falamos sobre inovação no agro, normalmente pensamos em novas tecnologias. Mas existe um tema que continua influenciando diretamente a sustentabilidade econômica da produção: os custos. E um relatório recente do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe um sinal de alerta para o setor. As projeções indicam que os custos de produção agrícola devem atingir níveis recordes em 2027 para diversas culturas importantes, entre elas milho, soja, trigo, algodão, arroz e amendoim. O cenário é resultado de uma combinação de fatores. Nos últimos anos, conflitos geopolíticos, instabilidade energética, aumento dos custos logísticos e oscilações no mercado global impactaram diretamente a cadeia produtiva agrícola. Mesmo com expectativas de redução nos custos de combustíveis e fertilizantes nos próximos anos, outras despesas continuam crescendo. Sementes, produtos fitossanitários, máquinas, manutenção, mão de obra e até mesmo os custos relacionados ao arrendamento de terra. Segundo o relatório, para algumas culturas, os custos de produção mais que dobraram nas últimas 2 décadas. O dado reforça uma discussão cada vez mais presente dentro do agronegócio global. O desafio do futuro não será apenas produzir mais, será produzir melhor, com mais eficiência, mais precisão, menos desperdício e maior capacidade de tomada de decisão. Diante de cenários cada vez mais complexos, a capacidade de antecipar problemas passa a ter um valor estratégico enorme. E uma tecnologia baseada em drones e inteligência artificial mostra que o futuro da agricultura pode estar justamente na detecção precoce dos riscos. Imagine descobrir uma doença em uma lavoura antes mesmo que ela possa ser vista a olho nu. Durante muito tempo, isso pareceu impossível. Mas uma pesquisa realizada no Canadá mostra que essa realidade está cada vez mais próxima. Pesquisadores utilizaram drones equipados com câmeras hiperespectrais para detectar precocemente a hérnia das crucíferas, uma das doenças mais preocupantes para a produção de canola. O grande diferencial da tecnologia está na forma como ela observa as plantas. Enquanto nossos olhos enxergam apenas algumas cores, os sensores hiperespectrais conseguem capturar centenas de faixas de luz diferentes. Essas informações revelam alterações fisiológicas invisíveis para a observação convencional. Na prática, mesmo quando a planta parece saudável, ela já pode estar emitindo sinais de estresse que são captados pelos sensores. Com apoio de inteligência artificial e aprendizado de máquina, os pesquisadores conseguem identificar áreas infectadas com mais de 90% de precisão. Tudo isso antes do aparecimento dos sintomas visíveis. O impacto potencial dessa tecnologia é enorme. Quanto mais cedo uma doença é identificada, maiores são as chances de intervenção localizada e menor é o risco de disseminação para toda a área produtiva. Mas talvez a principal mensagem dessa pesquisa seja outra. O agro está deixando de trabalhar apenas com observação.
e está entrando definitivamente na era da antecipação. Uma agricultura onde sensores, inteligência artificial e análise de dados ajudam produtores a enxergar riscos antes que eles se tornem problemas. Mais do que detectar doenças, a tecnologia começa a prever cenários, e isso pode transformar completamente a forma como decisões agrícolas serão tomadas nos próximos anos. Da nanotecnologia ao controle biológico, dos sensores inteligentes à inteligência artificial. Nas últimas semanas, a equipe da Smart Talks participou de dois dos mais importantes eventos técnicos do setor, reforçando o compromisso com a atualização científica, a evolução regulatória e a construção de conexões estratégicas para o futuro do agro. O primeiro deles foi a 9ª Conferência Nacional da Defesa Agropecuária, realizada em Cuiabá, no Mato Grosso. Reconhecida como um dos principais fóruns técnicos do país, a conferência reuniu pesquisadores, profissionais da defesa agropecuária, órgãos reguladores, universidades, empresas e representantes do setor produtivo para discutir temas que impactam diretamente a agricultura brasileira. Entre os destaques da programação estiveram bioinsumos, inteligência artificial aplicada ao agro, tecnologias de ponta, segurança fitossanitária, aplicação segura de insumos, agricultura regenerativa, vigilância agropecuária e os novos desafios da governança regulatória. Na sequência, a Smart Talks também esteve presente na 31ª Hortitec, em Olambra, considerada a maior feira de horticultura, cultivo protegido e culturas intensivas da América Latina. O evento reuniu centenas de empresas, pesquisadores, produtores e especialistas para apresentar as principais inovações em agricultura de precisão, biotecnologia, irrigação, automação, nutrição vegetal e tecnologias voltadas ao aumento da produtividade com sustentabilidade. Participar desses ambientes vai muito além de acompanhar lançamentos, é estar próximo das discussões que ajudam a construir o futuro da agricultura. É compreender como ciência, tecnologia, inovação e evolução regulatória caminham juntas para transformar o setor. Porque a inovação não acontece apenas dentro dos laboratórios. Ela também nasce da troca de conhecimento, do diálogo entre diferentes especialistas e da conexão com os principais movimentos que estão moldando o agro brasileiro e mundial. E é justamente nesses espaços que a Smart Talks continua fortalecendo seu propósito de conectar ciência, estratégia e inteligência regulatória para apoiar o desenvolvimento de tecnologias cada vez mais seguras, eficientes e sustentáveis. E agora nós vamos falar sobre um tema que vai muito além do campo e da tecnologia. A forma como o agronegócio é percebido pela sociedade também passa pela educação, pela informação e pela construção do conhecimento. Nós recebemos agora Michele, diretora de comunicação da Associação De Olho no Material Escolar, para conversar sobre esse assunto. Michele, então seja muito bem-vinda ao Smart Talks News. Estamos aqui com a Michele, então, da Associação De Olho no Material Escolar. Michele, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes. É uma grande alegria estarmos aqui com vocês. Bom, Michele, antes de aprofundarmos aí na nossa entrevista, eu gostaria que você apresentasse um pouco a organização da De Olho no Material Escolar, qual que é o propósito e as principais frentes de atuação da De Olho. Lucas, a associação acaba de completar 5 anos. O nosso objetivo é justamente promover uma educação de qualidade no Brasil, com bases científicas e fontes atualizadas, e mostrar a realidade do moderno agronegócio brasileiro, que muitas vezes fica longe dos livros escolares. E assim, também promover mais oportunidades para que as novas gerações conheçam e também ajudar esses setores produtivos e o Brasil a enfrentarem seus desafios, como produtividade, competitividade internacional, cenários muito desafiadores que vão demandar uma formação melhor dos profissionais. E a De Olho no Material Escolar atua em várias frentes, que passam pela melhoria dos conteúdos escolares, a vivência prática de alunos e professores no agronegócio, a discussão de políticas públicas na educação, uma formação de mestres e agentes públicos
sobre esses temas. Para você ter uma ideia, ao longo desse tempo, já impactamos mais de 30 milhões de alunos através das editoras. A nossa agroteca, que é a nossa biblioteca virtual, tem mais de 500 títulos, já atingimos mais de 28 mil usuários. O Vivenciando a Prática, mais de 73 mil pessoas impactadas. O Mestres no Agro, que começou em 2024, mais de 980 profissionais formados. E também essa responsabilidade social e política, que tivemos também uma grande atuação, com 70% de aprovação dos pontos prioritários no Plano Nacional de Educação. Nossa, excelente a participação na sociedade, né, Michele? E essa associação da De Olho no material escolar, ela iniciou uma nova pesquisa, né, em parceria aí com a Unesp, com a UFLA e a Exalc-USP, né? O que motivou essa nova iniciativa, né, e qual é o principal objetivo desses estudos que vocês estão executando? Lucas, a indústria do agronegócio, como você bem sabe, ela representa cerca de 25% do PIB brasileiro, sendo o setor que mais contribui para o superávit da balança comercial do país e é um dos maiores geradores de empregos do campo, a indústria, passando pela logística, pelos serviços. Ela é também protagonista de uma transformação silenciosa e acelerada que combina inovação tecnológica, uso de bioinsumos e práticas cada vez mais sustentáveis. Mas é importante entender como ela é apresentada nas escolas, em quais contextos e se são utilizadas evidências científicas e fontes atualizadas. Realizamos, então, enquanto De Olho, através da FIA, Fundação Instituto de Administração da USP, um diagnóstico pioneiro feito em 2022, 2023, e isso, para analisar como que a indústria do agronegócio brasileiro estava sendo retratada nos livros didáticos. E nos mostrou que ela estava sendo retratada de uma forma muito negativa e com muitas informações incorretas e desatualizadas. Para você ter uma ideia, tínhamos apenas 3,4% de evidências científicas no material. E agora, após todo esse tempo de trabalho, nós buscamos avaliar a evolução do tema nos conteúdos, de forma científica, com isonomia acadêmica, de um centro universitário, então, que, como você citou. Então, e também nós temos incentivado diferentes setores produtivos a investirem em estudos similares, que qualifiquem o conteúdo educacional e que contribuam com soluções concretas para a melhoria da educação no nosso país. Excelente. E o que vocês esperam, então, identificar com esse novo diagnóstico e de que forma, né, esses resultados eles poderiam contribuir, né, para a melhoria aí dos materiais didáticos brasileiros? O objetivo dessa parceria entre a De Olho e a Unesp é justamente diagnosticar a abordagem da indústria do agronegócio e a qualidade dos atuais conteúdos do Programa Nacional do Livro do Material Didático, PNLD. Esse levantamento, então, quer identificar oportunidades de aprimoramento na forma como o tema é apresentado no ambiente educacional, contribuindo para ampliar o acesso a informações qualificadas e atualizadas, ao mesmo tempo que considera esses desafios e as complexidades inerentes ao setor, claro, tanto no Brasil quanto no contexto global. E esses resultados, Lucas, eles deverão servir como subsídio técnico para a indústria do agronegócio, contribuindo para o fortalecimento de iniciativas educacionais mais aderentes à realidade produtiva, com o potencial de impactar positivamente a formação de estudantes e o desenvolvimento do país. Excelente. Então, esse estudo ele reúne instituições, né, acadêmicas bem reconhecidas nacionalmente, né, como a gente citou, e qual que é o peso, né, qual que é a importância desse desenvolvimento, desse trabalho em parceria com essas universidades para vocês? Essas universidades, todas reconhecidas internacionalmente, elas têm total independência para fazer o diagnóstico e total credibilidade nas suas conclusões. Então, fazendo com que o estudo fale por si só. E tudo isso, então, para contribuir para soluções concretas para a melhoria da educação. Bom, Michele, então qual que é a importância que dá esse peso, né, aos setores produtivos, à universidade, à sociedade civil? Qual que é a importância deles trabalharem juntos para fortalecer uma educação baseada nessas evidências científicas que vocês estudam? Os setores produtivos, Lucas, eles acumulam conhecimento, dados, experiência prática, e eles também acompanham de perto as transformações que acontecem na sociedade. Então, quando eles participam de iniciativas voltadas à educação, eles podem contribuir para que os conteúdos reflitam melhor a realidade do país, sempre respeitando a autonomia acadêmica
e valorizando o conhecimento científico, né, colaborando assim para que a educação seja cada vez mais qualificada. E a educação, ela é um dos principais fatores para o desenvolvimento econômico e social de qualquer nação. Um país mais educado é também mais inovador, mais produtivo, mais competitivo. O Brasil possui enormes oportunidades de crescimento, mas isso depende da formação de cidadãos críticos, preparados para compreender temas complexos e também atuar em um mundo de constante transformação. Então, por isso que investir na qualidade dos conteúdos educacionais é, sim, investir no futuro do país. Excelente. No início você falou que a De Olho tem uns 5 anos já de atuação, né? Qual que é a principal missão da Associação de Olho no Material Escolar para os próximos anos? Como que você enxerga isso? Para os próximos anos, nós queremos ampliar o alcance dos nossos programas, atrair mais setores produtivos para o apoio à educação de qualidade, garantir que as metas aprovadas no novo Plano Nacional de Educação, que vão nortear as políticas públicas nos próximos 10 anos, sejam implementadas com governança e com resultados. Então, isso, na verdade, é acompanhar a educação de perto para um país mais produtivo. Bom, obrigado, Michele. É excelente o trabalho que vocês executam, né? Traz um panorama totalmente diferente para o que a gente tem de perspectiva para a educação no Brasil, referente principalmente ao agronegócio brasileiro, tão forte, né? O agrobusiness no Brasil. E nós agradecemos, então, a participação de Michele, diretora da Associação de Olho no Material Escolar. Michele, muito obrigado. Lucas, nós agradecemos demais esse espaço, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Ok, vamos dar continuidade, então, ao Smart Talks News de hoje. As notícias desta edição mostram que o agro continua evoluindo em múltiplas direções ao mesmo tempo. Novas abordagens em nanotecnologia, avanços em controle biológico, sensores inteligentes, bioinsumos, economia circular, monitoramento fitossanitário e ferramentas capazes de detectar problemas antes mesmo que eles sejam visíveis. Apesar de diferentes, todas essas iniciativas possuem algo em comum. Elas mostram uma agricultura cada vez mais conectada à ciência, aos dados e à compreensão dos sistemas biológicos. O futuro do agro não será construído apenas por novas tecnologias, mas pela capacidade de integrar conhecimento, precisão e sustentabilidade em cada decisão tomada no campo. Quer saber mais sobre essas e outras notícias? Acesse a nossa revista digital no link abaixo e obrigado por acompanhar mais uma edição do Smart Talks News. Até a próxima!